Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Bom, gente, eu sou Jaqueline, sou professora de Geografia e vamos lá para mais uma aula da EJA, nível 1. Vamos embora, pessoal! Gente, como eu prometi na última aula, né? Hoje a gente vai começar a falar sobre as regiões brasileiras. A gente vai fazer aí uma viagem de algumas aulas agora sobre as regiões brasileiras, certo? Então, nós vamos aí para uma caminhada, então não perca as próximas aulas, tá? Para que a gente possa juntos ir construindo aí esse conhecimento sobre as regiões brasileiras, certo, pessoal? Então, hoje nós vamos começar com a região Norte. Então, só para a gente lembrar, que eu tinha comentado na última aula, e para a gente localizar aonde que está essas regiões do nosso país, certo? Então, vamos começar aqui, ó. Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul, certinho? Então, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, certo? Sendo que essa aula, né, o nosso objetivo de estudo nessa aula é a região norte do Brasil, tá bom? Então, vamos começar? Gente, quais são então os estados que compõem essa região, né? Do que a gente vai falar hoje? Então, vamos lá, a divisão política da região norte. Então, nós temos aqui o Acre, com a capital Rio Branco, Amazonas, com a capital Manaus, Roraima, com a capital Boa Vista, o Pará, com a capital Belém, aqui Rondônia, com a capital Porto Velho, Amapá, com a capital Macapá, depois Pará, Belém, né? E Tocantins, com a capital Palmas, certo, pessoal? Então, essa é a divisão política da região norte do Brasil. Então, a gente vê aí que tem, né, um bom número de estados, é uma região com uma extensão territorial muito relevante, tá? Bom, e vamos começar com uma duvidazinha que sempre que eu vejo que cerca, né, a ideia da Amazônia. Sempre que a gente fala na região norte, vem na mente o tempo todo da gente a questão da floresta, né? Porque é sim, né, realmente a grande marca da região norte do nosso país, a floresta amazônica, certo? E aí tem uma dúvida, né? O que é a Amazônia legal, o que é a Amazônia internacional, certo? A Amazônia, gente, é um bioma, né? É uma vegetação, enfim, que passa as fronteiras do nosso país. Então, não existe Amazônia só no Brasil, não existe Amazônia só na região norte do nosso país. Ela é um bioma aí que vai ultrapassar as fronteiras brasileiras. Então, quando eu pego aqui a vegetação original da Amazônia, eu tenho ela aqui, inclusive no centro-oeste brasileiro, no Mato Grosso. Eu tenho ela aqui na Bolívia, no Peru, na Colômbia, na Venezuela, aqui nas Guianas, no Suriname, né? Claro que boa parte dessa mata não existe mais, certo? Boa parte dessa região que a gente está vendo aqui já deixou de existir por causa da degradação ambiental que a gente sabe que ocorre. Mas, quando a gente pega todo esse bioma, a gente vai falar que isso daqui é a Amazônia internacional. Então, é aquela parte da floresta que, inclusive, passa das fronteiras brasileiras e estão nos nossos países, ó, vizinhos. Estão vendo só? Então, ela passa das nossas fronteiras. Já aqui, na Amazônia Legal, eu tenho o bioma retido dentro do nosso país. Então, olha só, estão vendo? Ó, aqui, olha, termina, né, os limites, a fronteira do território brasileiro e a delimitação da floresta também, tá vendo? Ó, tá pintado de verdinho, só aqui, ó, dentro do território, tá vendo? Brasileiro. Então, essa aqui é a diferença. A Amazônia Internacional é o bioma, é a Amazônia que passa das fronteiras brasileiras e vai aí para os nossos vizinhos, para os países que fazem limite com o Brasil. Já a Amazônia Legal é a parte da floresta que está dentro do nosso território. E qual que é a diferença, né? Primeiro, gente, para a criação de leis, para a criação de programas, né, de ocupação, de preservação, o governo brasileiro, ele não tem autonomia de criar uma lei para a Amazônia que ultrapasse as nossas fronteiras. As leis que o governo brasileiro, né, cria, ela tá aqui, ó, tá vendo?
dentro das nossas fronteiras. Essa que é a diferença. Então, todos os projetos ambientais, toda a questão legal que é criada para a nossa Amazônia pelo governo federal, ela vai atuar aqui dentro das fronteiras brasileiras, tá? Existem projetos que são para toda a Amazônia, que aí viria aqui, né, para as regiões dos outros países, mas o que o governo federal propõe é para o nosso país, ok? Então, essa aqui é a diferença. E agora a gente vai começar a falar dos aspectos físicos da região norte. Como eu falei, a gente tem uma marca muito forte da floresta amazônica em toda a região, né? Ela vai dominar praticamente todo o quadro, todo o território da região norte. Então eu tenho aqui a floresta amazônica da mata de terra firme, que é o quê? Aquelas árvores de grande porte. É onde a mata, gente, é muito densa, muito fechada, muito alta. A gente chega de ter espécies de mais de 80 metros. Já foram identificadas na Amazônia árvores de 83 metros de altura, né? E estima-se que podem existir exemplares de até 85 metros. Então, é aquela parte que a floresta realmente é muito densa e que a gente sobrevoa, olha só, a gente só vê a árvore, né? A gente nem vê o solo. E quando eu tenho aqui já a mata de igapó, que também é parte da floresta amazônica, mas é aquela parte da floresta que se encontra nos rios. É muito bacana isso, né? Além da gente ter toda essa floresta em pé, essas árvores gigantescas no solo, a gente ainda vai ter parte dessa vegetação aqui dentro, nos nossos rios, certo? Então, olha só, tenho aqui a mata de igapó, e essa aqui é a famosa Vitória Régia, né? Uma espécie bem comum do norte brasileiro, dos rios do norte brasileiro, né? É lindíssima esse exemplar. Então, aí, novamente, vegetação, mata, e qual que é o tipo de vegetação? Floresta equatorial, tá? Então, não vamos esquecer, floresta equatorial. É a floresta amazônica, mas a gente tem que dar o nome da vegetação, que é a floresta equatorial. Não vamos esquecer, tá? Depois a gente tem aqui a hidrografia, que é riquíssima. É a região que mais tem água no nosso país e uma das que mais tem água no mundo, né? Além dos rios, a gente tem um grande aquífero. Eu já até trouxe em aulas anteriores para vocês, falando do SAGA, que é o Sistema Aquífero da Grande Amazônia, que tem água para abastecer a humanidade para mais de 200 anos. E tudo subterrâneo. Pensa o tamanho da riqueza, gente, é uma coisa assim, magnífica, né? E isso, eu nem estou falando dos rios superficiais, que são vários. Olha só nesse mapa, a quantidade de recurso hídrico que a gente tem, né? E aqui marcado em vermelho, para chamar nossa atenção, eu tenho o Rio Amazonas, que é o maior rio do mundo, né? Tanto em volume de água, quanto em extensão territorial. Rio Amazonas, lembrando que ele nasce na Cordilheira dos Andes, no Peru, ele atravessa o território peruano, chega ao território brasileiro e corta aqui, né, boa parte da região norte do país, tá? Então, uma hidrografia riquíssima. E faz parte da Bacia Hidrográfica Amazônica. Boa parte do norte do país está nessa bacia, tá? Bacia Hidrográfica do Amazonas. E o relevo, né? Como é o relevo dessa região? Quais são as principais características desse relevo? Então, olha só, eu trouxe aqui um mapa para a gente poder olhar. Na Amazônia, gente, a gente vai ter predomínio na região norte, na região da floresta, de regiões baixas, de terrenos aplainados, de terrenos mais baixos, certo? Então, eu não vou ter uma topografia muito irregular, muitas serras. Claro que eu tenho serras, né? Eu tenho pontos altos, inclusive o ponto mais alto do Brasil tá aqui, ó, que é o Pico da Neblina, tá vendo? É só bem aqui, com 2.994 metros de altura. Mas o que predomina são os terrenos mais baixos e são as depressões, tá? Então, toda essa área aqui, com fundo meio amarelado, estão vendo? Ó? Toda essa área, aqui eu vou ter, ó, depressão marginal norte-amazônica, depressão marginal sul-amazônica, tá vendo? Depressão da Amazônia Ocidental, isso tudo, olha só, depressão do Tocantins, isso tudo são áreas de depressão relativa, que são áreas mais baixas que o entorno. Para a gente lembrar, a gente também já teve aulinha de relevo, mas para a gente relembrar, a depressão relativa é aquela que é mais baixa que as áreas ao entorno, ok? Mais baixa que as áreas ao entorno. Então, a gente tem uma gama de terrenos mais baixos e mais aplainados. Depois, a gente tem aqui as planícies.
principalmente aqui a planície, ó, do Rio Amazonas, que é uma das maiores planícies do mundo, né? Então, uma região mais baixa também, mais erodida de sedimentação. E, por fim, eu tenho alguns planaltos, inclusive nesses planaltos a formação de serras, que eu tenho aqui, olha, o planalto da Amazônia Oriental, eu tenho aqui os planaltos residuais do Norte Amazônico, os planaltos residuais do Sul Amazônico, mas a gente nota que ele é em menor quantidade. Basta a gente olhar para esse mapa, ó, a gente vai ver que eles estão em menor quantidade, certinho? Então, é um relevo que predomina depressões e planícies. Então, olha só, a gente falou que a vegetação predomina a floresta amazônica, que é a floresta equatorial. Falamos que a hidrografia é muito ampla, é muito rica, tanto em subsolo quanto em água superficial nos rios. E vamos falar agora, né, que o relevo vai predominar as depressões e as planícies, que são terrenos mais baixos. Entendeu, pessoal? Bom, então vamos falar um pouquinho do clima agora. Então, para a gente já estar aí nessas questões naturais, vamos falar um pouco do clima da região norte do país. Bom, gente, predomínio do clima equatorial. A gente tem até alguns trechozinhos de clima tropical, mas assim, não se compara com a quantidade de clima equatorial que eu tenho nessa região. E o clima equatorial é aquele clima marcado por uma temperatura muito elevada durante todo o ano. Acaba que então é um calor, né, muito quente durante todo o ano, temperaturas muito altas. E chuvas, é uma região de uma grande quantidade de chuva, tá? Então, olha só, quando eu pego aqui o clima equatorial, então eu tenho aqui o climograma, então eu tenho aqui, olha, a linha de temperatura, eu tenho a linha de precipitação, que é a chuva, e aqui os meses do ano. E a gente nota que tem chuvas, olha só, o ano todo, estão vendo? Tem chuvas o ano inteiro, olha só, tem uma pequena quedinha aqui em agosto, setembro, que é o final do inverno e começo da primavera, mas mesmo assim eu tenho uma elevada quantidade de precipitação. E olha só, olha a temperatura, tá vendo só aqui, ó? A linha quase que reta. Tá vendo que como eu não tenho queda nessa linha, tá vendo? Eu não tenho inverno mais frio, então eu tenho chuvas bem distribuídas durante todo o ano e temperaturas elevadas, certo? Então esse que é o clima da floresta amazônica, certo? Então, gente, vamos relembrar a nossa aulinha de hoje? Vamos ver o que a gente falou? É muito importante a gente não esquecer, tá? Na próxima aula a gente vai fazer os outros aspectos da região norte, mas a gente não pode deixar de lembrar e de fixar os aspectos que a gente falou naturais. Então, vamos lá, de novo. A gente tem vegetação predominante da floresta equatorial, que no nosso caso é a floresta amazônica, árvores de grande porte, frondosas, uma floresta muito densa. Depois eu tenho a hidrografia, que é uma hidrografia muito rica, tem ali o maior aquífero do mundo, que é o Saga, né? Então, tanto no subsolo quanto nos rios, a gente vai ter aqui o maior rio do mundo, que é o Amazonas, e a maior bacia hidrográfica do mundo. Depois a gente tem, né, o clima, chuvas bem distribuídas durante todo o ano, chuvas em grande volume, né, e uma temperatura bem alta, então é calor o ano todo, tá? Então, em suma, gente, é uma região com temperaturas quentes, com muita chuva, com vegetação de grande porte e o relevo é um relevo aplainado, né? É um relevo com predomínio de planícies e com predomínio de depressões, certo? Então, essas são as características principais da floresta, da região norte, da floresta amazônica e do clima equatorial, tá certo? Então, é isso, pessoal, que a gente tinha na nossa aulinha de hoje. Não percam a próxima aula, que a gente vai ter uma continuidade da região norte do país, tá bom? Um beijo para vocês, obrigado pela audiência. Até mais, gente!